Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O tema da lição de domingo é o eterno amor de Deus. Irmãos, para a nossa compreensão, entender o amor de Deus como algo que não é transitório, que não muda, que não diminui, que não é reivindicado, é algo que está além de nossa compreensão. Deus sempre é amor em tudo que Ele faz. E o interessante é que esse amor, ele não muda. Esse amor, ele não para. Esse amor, ele não tem validade. É um amor eterno. É o que nós encontramos no texto de Jeremias 33, verso 3. Ou melhor dizendo, 31, verso 3, que diz assim: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Então, esse amor de Deus, ele não tem limite. Deus amou a tal ponto que entregou o seu Filho. Coisa que provavelmente nenhum de nós faríamos. Deixar com que alguém morresse, o seu filho morresse por um estranho. Porque todos nós éramos estranhos aos olhos de Deus. Nós éramos aos seus olhos. Nós somos aos seus olhos, mas não ele aos nossos. Ou, perdão, o contrário. Nós não o conhecemos, mas ele que nos conhece, ainda assim, sem que nós possamos conhecê-lo, ele se deu. Que amor é esse? Algo que fica incompreensível, né? Paulo chega a declarar o mistério da piedade. O mistério da piedade. Então, assim, é um amor que se dá. E esse amor, irmão, se torna tão incompreensível que, embora Deus tenha dito no Antigo Testamento que deve amar o seu próximo como a si mesmo, na carta, no Evangelho de João, ele chega a dizer assim: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Será que nós estamos amando ao próximo como Deus nos ama? A esse ponto? Olha que observação, o próprio Jesus, e ele chega a dizer ainda mais, né? Assim saberão que sois meus discípulos, se amares uns aos outros. Então, o amor determina de quem de fato nós somos, só que Deus nos ama de forma incondicional. Olha o que é que ele fala lá no Monte das Bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, verso 43. Amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Então, assim, Deus tem um amor para conosco e quer que a gente continue esse amor para com o nosso próximo. É da parte de Deus, irmãos, uma demonstração de que nós somos seus discípulos. Se amarmos aos outros como Deus nos ama, se demonstrar atenção, zelo e cuidado como Deus mostra para todos nós, seremos mais felizes e diferentes. Não iremos ser egoístas, presunçosos, avarentos, amantes de si mesmo ou materialista, coisa que o mundo, então, está indo para esse ponto. Paulo, ao escrever a Timóteo, ele fala assim: nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, soberbos, desobedientes aos pais. Essa é a classe que Paulo determina de como estará o mundo momentos anteriores à volta de Cristo, ou momento anterior à volta de Cristo. Então, diante disso, eu preciso levar em consideração: Senhor, obrigado porque o teu amor não muda. Obrigado porque o teu amor ele é para sempre. Me ajuda a me apropriar desse grande amor. Olha o que é que fala o Salmo 33, verso 5. Em um cântico de louvor a Deus, o Salmo escreve que o amor de Deus ele enche a terra. E no outro Salmo 145, verso 9, fala que esse amor ele é bom para todos. Ou seja, Deus é bom para todos. Deus não limita a sua bondade para uma pessoa ou outra. Olhe para Manassés, o filho de Ezequias, que viveu cerca de 55 anos em seu reinado, ou seja, o seu reinado durou 55 anos e foi uma pessoa extremamente ímpia. E ele se converteu depois. O texto do livro de Ezequiel, é muito claro quando ele fala assim: o Senhor não tem um prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa. O texto de 1 Pedro, 2 Pedro 3, verso 9, fala que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso é amor. Olha o que ele fala a Timóteo, quando ele fala assim: Deus não quer que as pessoas venham a se perder, mas que todas as pessoas se salvem. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o verso 4. Então, essa é uma evidência clara. E agora eu quero deixar para vocês uma frase que eu achei muito interessante, do nosso amigo e irmão Carlos Bittencourt. É o responsável do site Ligado na Videira. E ele tem um comentário que eu acho muito interessante, que diz assim, ó. Nesse comentário ele colocou assim, ó: irmãos, no que se refere à salvação, Deus não conhece economia, Deus não conhece caderneta de poupança. Ele deu tudo, absolutamente tudo. Portanto, não fiquem desanimados caso um pensamento triste passe pela cabeça de vocês. Não deixe a incerteza fazer ninho.
o amor de Deus é eterno e as suas obras são feitas para a eternidade. Louvado seja Deus por isso. Independente de nossa condição, Deus de fato faz tudo pensando na eternidade. Os sofrimentos, as angústias, as aflições devem ser vistas como métodos pedagógicos de Deus para nos salvar, porque elas são recheadas de amor. Então nunca duvide do amor e de sua bondade, porque Deus, por trás das permissões dele, está o seu amor, do qual ele é eterno, não muda. Louvado seja nosso Pai Celestial por isso, que Ele deu o seu Filho forneceu o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos deu dons espirituais para pudéssemos usar para funções em sua casa, e o fruto do Espírito que nos ajuda a ter um caráter diferente. Deus deu tudo porque Ele nos ama e que nós possamos retribuir e reconhecer esse tão grande amor que Ele tem para conosco. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Muito obrigado pela certeza da Tua providência. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos abençoados por Ti todos os dias e reconhecer o Teu amor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em Sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.